Oi, gente, boa tarde, quase noite. Hoje vamos então continuar com o nosso curso. Deixa eu dar notícias que ontem, semana passada, eu falei com o meu cachorro, ele está internado, que está difícil descobrir o que ele tem, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, que é bastante interessante, mas como sempre, vamos ler uma página. Hoje vai ser do livro Pão Nosso, tá? Psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Vamos abrir ao acaso, que nunca é, né? Vamos ver o que nos traz a lição de hoje. Responder. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Ou seja, a gente sempre deve pensar no que a gente vai falar com o outro. Eu falo isso engraçado várias vezes, né? E caiu novamente essa lição. O ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Ou seja, a gente não pode falar certas coisas para certas pessoas. A gente tem que medir as palavras de acordo com o entendimento de cada um, certo? Para não magoar, para que aquela palavra surta o efeito necessário, sabendo que aquela pessoa vai entender o que a gente quer dizer, certo? Não que aquela pessoa vai interpretar erroneamente, vai ficar até chateado com a gente, tá bom? Vamos lá. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas no caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo com vistas aos efeitos. Cada criatura tolerará com benefício determinada dinamização. Ele está falando da homeopatia, que era na época era um remédio usado, né? E até hoje tem a dinamização na homeopatia. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Aplicadas em porções inadequadas, a verdade poderá destruir, tanto quanto o amor costuma perder. Ou seja, a gente tem que saber o que vai falar, porque nem sempre a pessoa está pronta para escutar certas coisas. É preciso que ela esteja pronta para que ela tenha entendimento do que a gente está falando. Não adianta você querer falar, não, eu vou falar porque eu vou ajudar, eu quero ajudar, eu tenho que falar. Não, gente, nem sempre é assim. Às vezes a pessoa não está pronta e o efeito vai ser contrário. Ao invés de ajudar, você vai atrapalhar, certo? As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Aplicadas em porções inadequadas, a verdade poderá destruir, tanto quanto o amor costuma perder. Ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Saber responder é a virtude do quadro da sabedoria celestial em favor de ti mesmo. Não ouvides o melhor modo de atender a cada um. Ou seja, devemos pensar sempre em quem falamos, para que a gente possa fazer na nossa palavra uma semente de luz para quem está nos ouvindo, certo? Então vamos à nossa prece. Senhor Jesus, pedimos a sua bênção para o estudo de hoje, que a espiritualidade benfeitora que esteja presente, me ajudando e ajudando a todos os que escutarem esse vídeo a aprenderem, a se melhorar, a aprender a se tornar pessoas melhores, a aprender, Pai, a se situar na vida de uma maneira que eles possam progredir espiritualmente, para que eles possam se tornar pessoas cada dia melhores do que já são. Que Deus os abençoe a todos, bem como as suas famílias, e abençoe o mundo inteiro, Pai, que está passando por essa situação tão estranha, tão diferente, que eu, com 59 anos, é a primeira vez que eu estou vendo, vivenciando.
Então, que Deus abençoe a todos, que assim seja. Hoje, nós vamos falar do retorno da vida corpórea à vida espiritual, ou seja, a morte e a perturbação espírita que advém quando a gente desencarna. Então, gente, o que é o fenômeno morte? A morte, na verdade, é quando a alma, né, que segundo a terminologia que Kardec deu, a alma seria o espírito quando ele está encarnado. Quando ele desencarna, volta a ser somente espírito, tá certo? Então é a separação da alma do corpo, tá? Aí então o espírito fica livre, em decorrência de mortes naturais, em decorrências de prolongadas doenças, como também em decorrências de acidentes, em decorrências de fatalidades que a pessoa não determinou para a vida dela. Mas, de acordo com a pessoa vai sempre se situar no plano espiritual e vai reagir com relação à morte de acordo com como ela viveu. Vou acender a luz, espera aí. Ih, já estava acesa. De acordo com como ela viveu, de acordo com como ela deu valor às coisas materiais. Quanto mais ela for apegada às coisas da terra, agarrada às coisas da terra, mais tempo ela vai levar para se desprender. Ao passo que, quanto mais desligada ela for dos valores terrenos, mais rápido ela vai embora. Isso não quer dizer que você não possa ter as coisas da terra. Você pode, mas você não pode achar que aquilo é condição de você ser feliz, que é aquilo que vai te trazer felicidade. Não. A felicidade vem da consciência tranquila que você está fazendo o melhor que pode, o melhor que você pode fazer por você e pelas pessoas. Certo? Então, quanto mais apegada à matéria, mais difícil vai ser a separação do espírito do corpo, que ela vai se efetuando quando uma pessoa está doente gradualmente. Aos poucos, aos poucos, a pessoa doente vão se desligando os liames até chegar um momento do desligamento final, quando às vezes ela nem percebe, ela adormece e acorda no plano espiritual, num lugar onde a sua sintonia vai situá-la, certo? Como tem pessoas com que tem a morte brusca, que olha para o seu corpo e não entende o que aconteceu. Se julga viva, se considera viva, vai para sua casa, tenta falar com seus familiares, eles não respondem, mas ainda assim ela acha que tem alguma coisa errada, que ela está tendo um pesadelo, que aquilo não está acontecendo. Ainda é assim, porque as pessoas têm medo de morrer. As pessoas têm medo do que vai acontecer depois da morte. Esse é o grande medo das pessoas. E no momento, se vai doer ou não. Eu já li aqui na doutrina espírita que a morte, ela dói menos do que muitas vezes os sofrimentos que nós tivemos na vida, coisas que nós passamos na nossa vida. É como um desligamento. Vai depender de como você está emocionalmente, da sua paz interior e da sua fé. Tá bom? Então, eu dei uma geral no que a gente vai falar hoje e agora eu vou ler para a gente poder comentar, tá certo? Vamos lá ver. A alma após a morte. É muito natural que um leigo em assuntos de espiritualidade alimente a curiosidade de saber em que se transforma a alma no instante da morte. É o que a gente fica querendo saber, né? Allan Kardec define a alma como sendo o espírito encarnado. Assim, é natural que no instante da desencarnação, a alma volte a ser o quê? Espírito, conservando a sua individualidade e seu perispírito guardando a mesma aparência da última encarnação. Ou seja, quando a alma quando o espírito, né? Quando a alma sai do corpo, volta a ser espírito desencarnado, ele tem a mesma forma que ele teve na última encarnação. Como o perispírito tem muita plasticidade, quando ele se encontra com uma outra pessoa de uma outra encarnação, ele pode se mostrar para ela como ele era antes. Mas isso não é para todos os espíritos. Eles precisam ter uma certa evolução e, para isso acontecer, tem que ter uma necessidade justa e séria. Porque não estamos aqui brincando, estamos falando de coisas muito sérias que é a nossa vida depois do nosso desencarne, que na verdade é a nossa vida verdadeira. Isso aqui, tudo que nós vivemos é aprendizado e é uma ilusão. A vida verdadeira é a gente desencarnado como espírito,
porque aí nós temos consciência de quem nós somos, de verdade. Quando a gente desencarna, nós somos lembrados do que nós fizemos na nossa vida, do que nós fizemos em outra vida, por que precisamos passar por determinadas situações, por que precisamos planejar uma reencarnação, porque a gente nessa vida ainda não conseguiu reparar alguns erros. Então lá é a verdadeira vida. Aqui é somente uma forma de evoluir, uma passagem. Dizem que uma vida é um minuto na eternidade. Eu já escutei um livro espírita assim. Bem, individualidade, portanto, seria ela tem consciência de si mesmo, ela tem consciência de que, quando ela desencarna, ela vê muitas vezes o corpo dela e tem consciência que ela está desencarnada. Outras vezes não, ela não consegue entender o que ela está vendo, acha que está sonhando, acha que é um pesadelo. Muitas vezes acompanha o seu velório e nem sabe que é o velório dela, que ela olhou, não olhou o caixão ou não se reconheceu naquela pessoa que está dentro do caixão. Olha que interessante. Contudo, há que se observar o atual estágio do despertamento espiritual do homem, no qual a aparência física se constitui no fator preponderante para o reconhecimento das individualidades. Isto é possível, uma vez que o perispírito conserva a forma da última encarnação, facilitando assim o reconhecimento dos membros de um determinado grupo. Tá? A individualização ainda se evidencia quando esses seres provam a sua identidade através de sinais incontestáveis. Eu não sei se vocês já viram algum espírito, já tiveram a oportunidade de ver alguma coisa, mas eles muitas vezes se manifestam mostrando, querendo mostrar que são eles. Então, possuem características físicas, cicatrizes, sinais, a forma como eles morreram, tudo isso para provar que são eles de verdade, certo? E são detalhes pessoais relativos à sua vida na Terra e que podem ser constatados. Ela não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestem por meio das aparições. A individualidade da alma foi teoricamente ensinada como um artigo de fé, mas o Espiritismo a torna patente de forma material. Ou seja, o Espiritismo prova que a alma existe através, vocês lembram, das mesas que giravam, dos toques das mesas que batiam e respondiam as perguntas, dos livros espíritas psicografados, das cartas recebidas pelo nosso médium Chico Xavier, pelo Divaldo Franco, de tudo que eles falaram para nós, evidencia claramente a existência do espírito que sobrevive ao corpo e da reencarnação para a nossa evolução, né? Com efeito, extrinsecamente, essa individualidade é constatada pelo aspecto do seu perispírito, em tudo semelhante ao seu corpo somático, e intrinsecamente por conservar todas as suas qualidades e tendências, pelo desejo de ir para um mundo melhor e pelas recordações impregnadas de doçura ou amargor, segundo o emprego que tenha dado à sua vida. Ou seja, o seu perispírito, nele fica marcado tudo que a pessoa fez, de bom e de ruim, e é necessário reparar. Se ela cometeu certas atitudes que danificou órgãos no corpo físico, isso afeta o seu perispírito. Então, o seu órgão perispiritual vai ficar afetado. Numa próxima reencarnação, aquele órgão pode nascer com algum problema doente, né? Precisando de tratamento, certo? Frágil. Muitas vezes a pessoa tem aquele órgão frágil e sempre está pegando, por exemplo, uma pneumonia, sempre está acontecendo algumas coisas com ela estranhas que você pensa assim, meu Deus, essa pessoa tem um azar tão grande. Mas não, é uma necessidade espiritual que ela está vivendo. Ela precisa superar aquilo, aceitar, ter aceitação da vida, porque Deus não dá castigo. Nós é que procuramos, através da reencarnação, a nossa melhora espiritual, certo? Agora, separação da alma e do corpo. Nossa, assustador. Vamos ver aqui. Ao contrário do que se presume, a separação da alma e do corpo não é necessariamente dolorosa. Ou seja, a gente não tem que ter dor para desencarnar.
A rigor, o corpo frequentemente sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Foi o que eu falei com vocês. Principalmente quando a enfermidade, sua causadora, tenha sido dolorosa. Naquele caso de longas enfermidades, uma enfermidade dolorosa, que a pessoa sofreu tanto, então ela vai embora como um passarinho que se libertou, que não está mais naquela agonia, naquela dor, e é uma alegria e uma felicidade para ela quando ela se vê livre daquele sofrimento todo, né? Bem, quando a morte é nesse caso, o momento final leva à cessação das dores e são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio na Terra. Quando a morte é lenta por esgotamento da vitalidade orgânica, é muito comum o espírito afastar-se quase sem o perceber. É como uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Nossos órgãos vitais vão perdendo o fluido vital que ele absorveu que a gente absorve todos os dias, a gente para com a idade, vai diminuindo isso tudo, a gente vai envelhecendo, para quê? Para nos preparar para a volta para o plano espiritual. Por isso é muito importante, vocês que são jovens, que estão começando agora, ou mesmo vocês que já estão como eu, com uma certa idade, tentar mudar os hábitos, tentar fazer da sua vida uma vida melhor, para que quando chegar o momento do seu desencarne, ele seja proveitoso para a sua vida, certo? Na separação, os laços que retinham o espírito se desatam, não se rompem, né? Ele se afasta gradualmente, não como um pássaro que escapa subitamente libertado. É como eu falei, numa doença, em alguma coisa, mesmo que a pessoa vá morrer de alguma coisa que já está programado, aquilo já vai se rompendo, sim, lentamente, devagarzinho. Com a idade, o nosso fluido vital já vai se esgotando, né, aos poucos, para a gente poder desencarnar, certo? É ainda o Espiritismo que vem ensinar que, dependendo da elevação alcançada pelo espírito, o instante da morte pode ou não ser doloroso. E que os sofrimentos, algumas vezes experimentados, são um bálsamo para o espírito que vê chegar o momento supremo da sua libertação. Paulo de Tarso, quando desencarnou, não sei se vocês leram o livro Paulo Estevão, ele foi decapitado. No mesmo momento que ele foi decapitado, ele se viu perfeitamente bem ao lado do corpo dele, conversando com, acho que foi com Ananias, que veio buscá-lo e foi seguir o caminho dele. Na mesma hora não sentiu nada. Então vejam, assim é que a separação no momento da morte será tanto mais penosa para o espírito, quanto maior tiver sido seu apego à matéria, o que eu falei com vocês. E ao contrário, será mais suave, quanto maior tiver sido o seu desprendimento das coisas da terra. A importância que ele dava às coisas da terra. A gente pode até ter, mas a importância que você dá, é isso é que consta, tá certo? Nos casos de morte violenta, quando o espírito é colhido de improviso, ele fica o quê? Ele fica aturdido, ele leva um susto, ele se pensa vivo, né? E prolonga essa ilusão até que ele compreenda o seu estado. Para aqueles espíritos mais evoluídos, a situação transitória, essa de susto, dura pouco. Para os outros menos evoluídos, a situação se prolonga por mais tempo. Tá certo? Numa morte violenta, numa doença, com a pessoa que morre atropelada, um tiro, uma coisa assim. Ao aproximar-se o momento da morte, a alma sente muitas vezes que desatam os liames que prendem ao corpo, então emprega todos os seus esforços para o romper de uma vez. Assim, já parcialmente desprendida, goza por antecipação o futuro a desenrolar-se diante dela. Né? Então, vamos agora gravar alguma coisa. Olha, são 3 coisas importantes. Se no momento que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma nada sentiria absolutamente. Se nesse momento a coesão do perispírito e do corpo físico estiver no auge de sua força, produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. São as mortes violentas, tá certo? Mas se aquilo foi uma necessidade para o espírito, ele vai receber toda a ajuda necessária e o seu susto, aquele transtorno que ele vai ter vai ser mais rápido, certo?
Se essa coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem qualquer abalo. Ao se reconhecer na nova vida no mundo dos espíritos, aquele que fez o mal pelo simples desejo de o fazer, sente-se o quê? Constrangido por tê-lo feito. Para o homem de bem, a situação é outra. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia, né, algum olhar perquiridor. Então, é isso que acontece com a gente, tá certo? Quando a gente tem a nossa consciência tranquila, nosso desencarne é tranquilo e leve. Quando a gente sabe que cometeu muitos erros, que fez muita coisa, a gente desencarnado começa a ter vergonha dos nossos erros e como já começa, desde o desencarne, a querer reparar os nossos erros numa próxima encarnação, certo? Então, perturbação espírita. Então, quando a gente desencarna naquele momento, a gente passa por uma espécie de perturbação, que dependendo da elevação do espírito, do tipo de morte, pode ser mais rápida ou mais devagar, mas todos passam por ela, menos os espíritos muito elevados, né? Mas eu falo assim, uma perturbação, um certo sono, uma certa sensação, ele revê os acontecimentos da vida que ele teve. Aí veja bem, olha, perturbação espírita é o fenômeno que ocorre no momento da transição da vida corporal para espiritual. A alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações que ela está sentindo. Até bom para ela isso, ela não fica assim menos. Ela se desapega, para de se preocupar, né? Nessa perturbação pode ser considerado o estado normal no instante da morte e perdurar por tempo indeterminado, depende do espírito, né? Variando de algumas horas a alguns anos para alguns espíritos muito apegados ao corpo físico, muito apegados à sua casa, à sua família, às suas coisas, né? Dependendo da evolução de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente desencarnado, né? Pois se libertou da matéria antes mesmo que cessasse a vida do corpo, enquanto o homem carnal, cuja consciência ainda não está pura, sofre por muito mais tempo a influência da matéria. Então, o homem desencarnado, mesmo sabendo que está desencarnado, quando a consciência ele pesa, ele sente ainda aquela influência da matéria, como um peso na vida dele, certo? Fica lembrando do que ele fez de errado, do que ele precisa consertar, então sua consciência dói. Então, gente, vamos nos preparar para nós podermos morrer bem, né? O conhecimento do espiritismo, né, exerce uma grandiosa influência na amenização e até mesmo significativa redução desse período, porque o espírito adentra essa situação conhecendo-a antecipadamente. Ou seja, nós já sabemos que vai ser assim. Então a gente não precisa ter medo. A gente tem que ter coragem, fé em Deus e saber que as coisas vão acontecer no momento que a gente puder, de acordo com a nossa sintonia, de acordo com a nossa elevação. Vamos orar, vamos ficar em prece, não vamos nos revoltar, nem vamos praguejar contra a providência divina, porque quando chega a nossa hora de voltar para casa, a gente tem que voltar, tá certo? O espírito adentra essa situação conhecendo antecipadamente. Quanto menos conhecimento o espírito tiver da vida espiritual, tanto mais se apega à matéria, mesmo sentindo que esta lhe foge, quer retê-la em vez de abandonar. Resiste com todas as forças, podendo prolongar essa luta por dias, semanas e até meses. Quando ele não acredita em nada, ele tem tanto medo do que vem depois que ele fica ali agarrado, não quer de jeito nenhum sair. Mas ele recebe toda a ajuda que ele precisa porque Deus a ninguém desampara, certo? É certo que nesse momento o espírito não goza de toda a lucidez. Como? Ele está ali agarrado à matéria, ele está lúcido, ele está achando que está tendo um pesadelo, um sonho ruim. Por que as pessoas não falam comigo? Eu estou agarrado aqui, eu quero isso é meu. Como que isso foi para fulano? Se eu estou vivo ainda, como? Aí veja bem, dado o estado de perturbação que se antecipa à morte, mas nem por isso sofre menos e o vácuo em que se acha e a incerteza do que lhe sucederá agravam-lhe as angústias. Por fim sobrevém a morte, mas ainda não está tudo terminado, visto que a perturbação continua. Ele sente que vive, mas não define se material ou espiritualmente, ele está em dúvida. Ele muitas vezes fica em dúvida, gente, será que eu morri?
Mas eu estou aqui vivo, eu estou sentindo meu corpo, eu sei que eu estou aqui. Como é que eu posso ter morrido? Né? São aquelas pessoas que não conhecem o espiritismo, não sabem que a vida continua depois da morte. Ele sente que vive, mas não define material espiritualmente, continua lutando até que as últimas ligações do perispírito tenham se rompido. Contudo, a prática do bem, a elevação moral e a pureza da consciência serão sempre os fatores preponderantes para minimizar as vicissitudes dessa contingência. Há casos, particularmente nas mortes violentas, acidentes, ferimentos graves, em que o espírito vê-se diante de uma situação peculiar, surpreende-se, não crê que esteja morto, embora veja seu corpo e sabe que é o corpo dele, mas não compreende o porquê dessa separação. É o que eu estou falando com você. Pensa que está, ele fica assim, mas o que está acontecendo? O que está vendo comigo? Então é essa a perturbação. A perturbação espírita após a morte, a rigor, nada tem de penosa para o homem de bem. É calma, é serena, semelhante a um despertar tranquilo, ao contrário daquele cuja consciência encontra-se saturada de ansiedades e de angústias, de erros e aflições. A consciência lhe pesa e ele fica com medo e fica agarrado e preso, pensando: meu Deus, eu fiz tanta coisa errada, o que vai acontecer comigo agora? Bem, finalmente, vale lembrar que nos casos de morte coletiva, nem todos os que dela tenham participado se revêem imediatamente. Na perturbação a que ela se segue, cada um vai para o seu lado e não se preocupa senão com aqueles com os quais guarda interesses particulares. Então, nesses grandes acidentes que a gente vê, acidentes de carro, acidentes de, aliás, de avião, navios que afundam, nem todas as pessoas elas ficam juntas, reunidas naquela situação. Cada espírito vai buscar os seus de acordo com a sua sintonia, não é? Então, morreu coletivamente não quer dizer que eles vão ficar juntos. Pode até ter uma razão para que eles estivessem juntos naquele momento, mas cada um vai seguir a sua situação e a sua sintonia. Então, a aula de hoje eu estou deixando mais curta para não ficar um vídeo muito longo e enjoativo, tá certo? Por isso eu nem estou dando as férias, né? Eu estou fazendo a aula semanalmente para vocês. Então agora vamos encerrar fazendo a nossa prece. Senhor Jesus, graças a Deus por estarmos aqui neste momento, Pai, recebendo os teus ensinamentos, os ensinamentos da nossa doutrina espírita querida, da nossa casa espírita, da irmã Leonor e sua espiritualidade benfeitora, que elas possam guiar nossos passos, nossas atitudes, nossas palavras, nossos pensamentos, para que eles sejam sempre voltados para o bem e que quando chegar a hora da nossa libertação, nós tenhamos coragem suficiente para nos desligar o mais depressa possível dos laços que nos prendam e buscar no plano espiritual o trabalho redentor em continuação aos trabalhos da terra. Então, que Deus abençoe a todos vocês, uma semana maravilhosa, que Deus os guarde e os guie em suas vidas. E qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, falem comigo, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Um grande beijo.